Oi, Pro. Oiê, tudo bem? Tudo bem, Isa? Oi. Tudo bem, Felipe? Ágata? Henrique? Laís, tá por aí? Ela tá quietinha ali. Meu nome tá sem oi. Seu nome tá sem oi, é verdade. E aí, pessoal, tudo bem? Sim. Oi! Oiê! É o irmão da Laís? É, meu irmão, olha. Oi! Oiê! Oi! Tudo bem? Oi, pô. Deixa eu ver quem mais tá chegando. Cassiano. Já já a gente começa. Oi, Cassiano, tudo bem? Oi, Pro, tudo bem? E você? Tudo bem. Já achei a resposta para aquela pergunta que você me fez semana passada, hein? Qual? Você lembra? Que você falou na aula que você queria fazer um dispositivo para dar comida para o peixinho, quando vocês vão viajar. Eu lembrei de um filme, tem um filme, quem aqui já assistiu? É filme antigo, não sei se vocês já assistiram, chamado De Volta para o Futuro. Alguém já Eu? assistiu? Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti. Ah, é bem legal, é muito legal esse filme. Fala de viagem no tempo, assim, né? E na primeira cena do filme tem um dispositivo assim, só que ele dá comida para o cachorro. Então, todos os dias ele fez um dispositivo que todo dia a latinha de comida, acho que é uma latinha assim que vai, cai, daí cai na tigelinha do cachorro. Então, na Que verdade, legal. o que você precisa de um temporizador. Lembra que eu falei que tinha um negocinho que parecia um reloginho, chama temporizador. Sim, E aí, com o temporizador, é possível você controlar quando que vai fazer a ação, né? De quanto em quanto tempo. entendi. Oi, Pedro, tudo bem? Pro, Oi. tô numa batalha Jedi aqui. Por que você está numa batalha? Ai, mesmo? Nossa, tem um filtro desses de Batalha Jedi? Eu não vi ainda. Ah, na próxima aula eu vou colocar, então. É, dá para baixar? Porque não tem no É, Zoom. você tem que ir Ah. no Google e fazer o download da imagem, depois você coloca no fundo. Legal. Daí você entra no Zoom e onde vai colocar a imagem, ele vai pedir para você para Pra você escolher escolher, né? download, Legal. um arquivo. É mó da hora. Aham. Oi, Mariana, tudo bem? A Lara chegou, tudo bem aí, Lara? Oi, Já Pro. fizeram lição de casa? Já fizeram as aulas? Como é que vocês estão? Assim, já estão muito cansados do quarto bimestre ou ainda não deu para cansar? Cansei, não gosto de matemática. Ah, quem falou isso? Que não gosta, que cansou? A Lavinha. Professora, não gosta de matemática? Não gosta? Oi, quem falou comigo? Pro, eu? Oi, pode falar. Eu não fiz aula gravada de matemática ainda, tá? Tá. Pro, Eu também ia Oi, falar que eu não cansei. Eu não cansei. cansou já também? Não, eu falei que eu não Não? cansei. Ah, você Eu não gosto de cansou. matemática. Ah, que Eu gosto de legal. matemática. É assim mesmo, ó, Eu gosto de matemática, só que teve algumas dúvidas na aula que eu tive. tá. Faz parte de cada um de nós, da nossa personalidade, né? As matérias que a gente gosta mais, as que a gente gosta menos. E fora isso, às vezes a gente tem alguns outros motivos para não gostar. Por exemplo, às vezes a gente fica meio traumatizado quando vai mal numa prova, daí a gente acha que não gosta. E nem sempre quer dizer que a gente não gosta. Às vezes é porque a gente ficou chateado de ter ido mal, de não ter entendido algumas coisas. Mas é possível superar, gostando ou não de matemática, é possível a gente aprender, que nem eu sempre falei para vocês, é aprender a forma de A aprender. gente é obrigado, né, professora? Não, mas é mesmo, porque assim vocês vão ter, gente, olha, para o resto da vida, a matemática, ela está na vida, então vocês sempre vão se deparar com ela. Claro que algumas pessoas escolhem profissões que precisam de mais matemática, e outras acabam escolhendo profissões que precisam de um pouquinho menos de matemática no dia a dia. Tem pessoas que trabalham diretamente com cálculos, né? Mas a matemática, ela ajuda a gente a desenvolver o nosso raciocínio.
Então, é sim muito importante, muito legal. Nós temos no Brasil uma cultura ruim em relação à matemática. Oi? Então, aquela ideia sempre assim de que matemática é muito difícil, de que é muito ruim, de que a gente não gosta. É mesmo. E a gente acabou desenvolvendo isso como cultura, a gente acabou passando isso, vai passando de um para o outro como se fosse algo horrível, e na verdade não é. Então, é possível a gente se desafiar sempre, aprender mais, tirar as dúvidas. Não tem problema ter dúvida, tem problema ficar com a dúvida, né? Vamos começar nossa aula, então? Vamos lá. Eu vou compartilhar lá o Não, tá bom slide. assim. Tá bom assim, né? Tem um monte de lição para corrigir, se bem que não é difícil, é fácil, não eram tão extensas, mas eu vou compartilhar aqui para vocês, ó. Estão vendo aí, todo mundo? Sim, hoje eu vim fazer a live aqui de casa, porque a da escola estava caindo muito nas últimas semanas, então acho que fica mais tranquilo, né, aqui. Então, vamos ver se dá certo hoje aqui, sem cair a live, né? Aí vocês ficam tudo... A professora congelou, e eu, às vezes, estou até vendo vocês falarem. Ó, pode falar. Eu confundi e eu fiz a aula de ciências. Você fez a de ciências. Tá bom, então você presta atenção aqui. Aí, acabando a live, vocês têm outra live depois dessa, não? Hoje não, né? Aí você faz, tá? Daí é bom que a de ciência você já fez, já tá pronto para amanhã. Então, ó, na aula dessa semana, a gente falou sobre probabilidade, sobre calcular possibilidades, que na verdade já é o que a gente vem fazendo naquelas outras atividades que a gente fez na semana passada, da tabela, do diagrama de Professora, árvore. eu confesso que eu não entendi nada disso. Eu fiquei Tá, então. boiando. Pro, Oi? só para eu saber, vai de que página a página? E aí, vou pedir ajuda para os meus alunos. De que página, que página? Eu vou abrir aqui na apostila. 98 a 101. Tá. 19, eu acho. 19? Ah, Não, não. não é Ciências. não. É de ciências, que é 19 a 21. Porque é assim, gente, eu vou abrir aqui na minha apostila, daí eu falo para vocês. Porque é o que eu falei para vocês quando eu gravei com material online e a paginação é diferente. Espera aí que eu não estou conseguindo. Alguém está com a apostila aberta e já fala aí a página? Eu tô, mas eu não sei das páginas. Então, esperem só um minutinho, que eu já Eu tô com o meu Moodle aberto, aí eu vejo lá no roteiro. É da página 98 até a página 101. Ótimo, obrigada, viu? Então, olha só. Essa Nessa... Não é essa? Acha aí. página mesmo, Pro? Ela falou que é da 98. É porque eu falei Peraí, que não é gente. essa página porque a Helena colocou numa página errada. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui, tá? Começa na página... Professora, começa na página 98. Mesmo. Isso, 98. E termina na Vai até a 101. 101, 98 a 101. Perfeito. Deixa eu achar vocês aqui de novo, que eu abaixei aqui, achei vocês. Vamos lá, deixa eu voltar aqui no slide. Estão vendo aí o slide da Pro, todo mundo? Então, ó, sim? A aula Não. dessa semana, não apareceu ainda? Professora, sou da página 98. Aí eu já tô vendo. Eu acho que é porque ele demora um pouquinho, mas eu vou compartilhar de novo, peraí. Sim, agora? Agora sim. Então, tá bom. Não, calma, já calma. É porque acho que demora um pouquinho, né? Olha só, então, nessa semana, ainda continuando, né, aquele assunto sobre possibilidades, então vocês vão entender que aqui a gente está falando de estatística. Estatística é um ramo da matemática, e os cálculos de estatística são muito importantes. Por isso que a gente está aprendendo gráficos, tabelas, tudo isso. Mas, professora, onde é que a gente usa isso? A gente vai usar? Gente, isso aqui se usa o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, até para um governante, quando um governante vai tomar uma decisão, né? Muitas vezes ele precisa ter conhecimento sobre as estatísticas, sobre as possibilidades. Uma coisa muito atual agora é o Covid. Vocês vão entender que são feitos muitos Professora. cálculos. Pode falar. É difícil, né, o governante fazer alguma coisa. Então, é difícil porque acabam não querendo e tendo outros interesses, infelizmente, né? Porque são eles que têm toda a possibilidade de fazer.
Mas é isso mesmo, eles acabam tendo outros interesses. Mas na nossa estrutura, assim como é feito, né, para ser os governos, eles teriam sim que tomar decisões baseadas em estatísticas, por isso o tempo todo são feitas muitas pesquisas, esses dados são todos compilados para ter essas estatísticas, né? Eu até já participei da elaboração de algumas há anos atrás da nossa cidade, sobre famílias, sobre o número de violência, sobre situações que acontecem com crianças, com adolescentes, quantas crianças fora da escola, e a gente vai assim conseguindo traçar o que é necessário fazer. Só que aí, infelizmente, nem todo mundo faz, né, o que tem que ser feito. E por outros motivos também. Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Quando a gente fala, então, do cálculo de probabilidade, a gente está falando dessa tal de estatística. Então, ó, por que é tão importante? Para tomar decisão na sociedade, a gente tem que conhecer essas probabilidades, e isso é matemática pura. Uma outra coisa, até, gente, na área olha só, dos jogos, né? Que nem tem o Jockey Club, que o pessoal corre de cavalo, aí o pessoal vai lá e aposta. Tem algumas apostas assim. Aqueles apostadores, ou uma outra situação que vocês já devem ter visto. Vocês já viram, às vezes, jornal de esporte, quando vai falar assim do campeonato, que fala assim, olha, o time tal, né, tem tantas chances de ganhar o campeonato. Vocês já viram isso? Alguém já notou? Sim. Tudo isso, gente, é cálculo matemático. Às vezes a gente acha assim, eles estão tentando adivinhar. Não é adivinhação. Não tem nada a ver Professora, com magia, Estão com torcendo a adivinhação. mais. Não tem a ver com nada assim místico, sabe? De superstição. Isso aí é matemática pura. E como eu falei já para vocês desde o começo do ano, a ciência, né, e a matemática, o conhecimento, muitas vezes ele foi até confundido mesmo com coisas sobrenaturais, porque as pessoas que não conheciam aquilo falavam, meu Deus, verdade. Porque a pessoa que não conhecia falava assim, olha, essa pessoa está adivinhando. E às vezes não era adivinhação, era cálculo matemático. Então, e nem sempre era nada supersticioso ou místico. Então, a probabilidade ela é super importante. Às vezes, quando tem assim, ó, vai ter um... Oi, pode falar. eu já vi o negócio do cavalo. Eu tenho um jogo que tem esse negócio, que das pessoas sentam em frente de uma telona gigantesca, e daí você vai ter uma cartolina que vai ter que votar no qual cavalo que vai ganhar. Isso É legal, mesmo. só que parece que é como se fosse aquela garrinha que tem que pegar pelúcia. Nunca vai Isso, dar muito certo. difícil. E na verdade é assim, ó, que nem em São Paulo tem o Jockey Club, que vai um monte de gente ricona lá e eles gostam de apostar, né, nos cavalos e tal. E só que assim, muitas vezes, se a pessoa tiver conhecimento, ela consegue não saber exatamente o que vai acontecer, que é outra coisa que vocês têm que entender. Quando a gente fala de probabilidade, a gente não está dizendo assim, ó, quem exatamente vai ganhar, por exemplo, nessa historinha aqui da apostila do jogo. Mas nós estamos falando qual as chances que essa pessoa tem, tá? Então, a gente está falando da possibilidade que essa pessoa tem Não de que ela vai ganhar. ganhar, né? Exatamente, não que ela vai ganhar, mas quantas chances. Porque Então, pode aí sim aparecer... seria, né? Isso, exatamente. Então, pode acontecer assim, ó, ela tem 50% de chance de ganhar, ela tem 60% de chance de ganhar, ela tem 20% de chance de empatar. Isso daí é matemática. Agora, a gente vai fazer uma atividade simples nessa aula. E nessas professora, avaliativas... Oi? é como se fosse, mas eu não entendi uma coisa. A telona dos negócios de cavalo é como se fosse um jogo ou é uma vida real? Que acontece na vida real? Não, acontece na vida real. Tem o lugar onde tem as corridas de cavalo, e aí as pessoas vão lá, né, e fazem apostas realmente. Então, que nem esses joguinhos que tem no computador já imitam o que existe na vida real. Então, na verdade, gente, apostadores, né, existem várias modalidades, até no esporte, tudo existem apostadores em todas as áreas, pessoas que acabam apostando no boxe, né? Aquelas lutas lá, tem sempre as pessoas que apostam quem vai ganhar, quem vai perder. Só que também é legal a gente entender assim, que no Brasil, a maioria dos jogos de aposta, muitos deles são chamados jogos de azar e são proibidos. Nem os cassinos são proibidos no Brasil. Lá em Las Vegas tem cassino. Quem já viu Nossa, lá é o lugar que mais tem, né? Assim. Porque lá é permitido. Aqui no Brasil é proibido. Mas aí tem outras coisas, que nem tem a Loteria Federal, Que que é do isso, próprio professora? governo. Cassino. Cassino é um lugar onde as pessoas vão jogar. Então, assim, tem vários tipos de jogos, alguns jogos que são mais eletrônicos, outros jogos de dados, tem um monte de jogos lá. E aí, jogo que é com carta, você aposta dinheiro e ele tem tipo umas moedas, tem tipo uns botões. Não é truco. E esse eu não sei não qual que é. Jogar em cassino, eu não sei explicar.
Eu não vou saber te falar qual é. Então, assim, no Brasil, eles falam que é proibido o jogo de azar, o caça-níquel, né? Que é aquelas máquinas que às vezes até tem umas outras por aí em algum estabelecimento, mas é proibido oficialmente. Mas aí tem também a Aquela Loteria lá que fazia o Federal. par, Pro? Aquela que o quê? De fazer o par lá com a imagem? Não, eu não sei quais são os jogos que tem nela, mas tem umas máquinas assim compridinhas que chama caça-níquel. O que acontece? O problema do jogo, gente, da aposta é assim, ó. Qualquer jogo, na verdade, né? Só que quando envolve dinheiro é pior. Quando a pessoa ganha o jogo, ela acha assim. O poder sobre a cabeça. Isso, e daí ela acha assim, nossa, eu vou jogar de novo, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, no caça-níquel, as pessoas elas acabam ficando viciadas em jogar e às vezes elas ganham dinheiro, só que depois elas acabam mais perdendo dinheiro do que ganhando. Porque daí ela joga de novo, daí ela perde tudo que ela ganhou e mais um pouco, tem que pagar mais ainda. Então, esse é o problema do jogo, tá? Agora, voltando aqui ao nosso assunto... eu já vi uma que você tinha que fazer um par com, sei lá, 5 imagens. É alguma coisa assim. Ah, tá. Então, tem Aí vários você tipos... pagava pra jogar. Isso, tem vários tipos de jogos. Agora, a grande questão é que as pessoas pagam para jogar e se ela ganhar, ela recebe um dinheiro. E aí, às vezes, ela ganha, só que ela mais perde do que ganha. Então, porque esse é o negócio do jogo, né? Para quem está colocando a máquina lá. A vantagem não é dar dinheiro para ninguém, a vantagem realmente é tirar dinheiro das pessoas. Se você conseguir fazer o par, aí você ganha dinheiro. Aí você pede pro moço tirar o dinheiro e te dar. Isso mesmo. Só que aí depois você perde outras vezes e você acaba ficando sem o seu dinheiro. Então, ó, a probabilidade ela é calculada assim. Então, vai ter cálculos lá na frente em outros anos que vocês vão aprender fórmulas de calcular, tá? E tem outras palavras que vocês vão aprender, como eventos aleatórios, né? Espaço, e outras coisas lá que vocês vão entender. Espaço amostral, né? Eventos equiprováveis, né? O que é provável acontecer, o que não é provável. Vocês vão aprender a calcular o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Também tem uma parte, gente, de biologia, em outros anos, acho que no ensino médio, que ensina a calcular a probabilidade genética. Olha que legal. O que é probabilidade genética? Por exemplo, meu avô tinha olho azul, minha avó tinha olho verde, minha mãe tem olho castanho e eu tenho olho um de cada cor. Brincadeira. É muito lindo. Qual a probabilidade do meu filho ter olho azul? Então, você pega todas essas... Nossa! É verdade, você pega todas essas coisas para você saber qual que é o gene dominante, qual que é o gene recessivo, e aí você vai conseguir fazer um cálculo matemático, não para saber exatamente qual vai ser a cor dos olhos do seu filho, mas assim, quantas chances ele tem, digamos assim, né? Quantos por cento ele tem de chance de ter um olho azul, de ter um olho verde, e assim por diante, em outras áreas também. Então, é bem legal, porque você consegue calcular. Oi? Você já viu, agora que você falou sobre esse negócio de cor, que se você pegar uma cor juntando outra, vai dar uma cor do olho do seu filho, daí eu me lembrei de um vídeo que a professora coloca azul e vermelho eu já vi esse vídeo. na mão, e daí ela tem uma música no fundinho, e daí ela aquela música passa da a mão e Xuxa, era se pra eu não virar me roxo. engano. E virou marrom, se eu não me Virou uma engano. cor. Ficou nada a ver a cor, né? Pois acontece, tá vendo? Quantas chances tinha disso acontecer? 1 em 1 milhão, e aconteceu no vídeo dela. Ó, quando fala também, né, da doença genética, qual a probabilidade de você ter uma doença se a sua mãe tinha essa doença, né? A probabilidade genética dessa doença ser transmitida para você. Olha que interessante. Então, tudo isso a gente calcula matematicamente, a matemática é muito importante. Um outro momento que a gente tem visto muito essa aplicação, gente, é para a gente prever, por exemplo, a transmissão do Covid, né? Eu vou passar aqui para baixo, ó, rapidinho, para vocês verem aqui, por exemplo, algumas, eu peguei da internet isso aqui, ó, algumas coisas que foram jogadas aí na internet, essa é da cidade de São Paulo, então que mostra uma pessoa sem máscara, contaminada, esses primeiros aqui, ó, eles estão todos contaminados, né, da primeira fileirinha aqui. E aí fala assim, ó, uma pessoa sem máscara, mesmo perto de uma pessoa com máscara, ainda assim tem 70% de chance de transmitir, porque às vezes a pessoa está com máscara, mas ela aperta a mão ou vai no olho dela, alguma coisa, então tem a chance de transmitir. Agora, se a pessoa contaminada tiver com a máscara, né, e às vezes a gente tem que lembrar que o contaminado, muitas vezes, ele é assintomático e ele não sabe, por isso que a gente tem que usar máscara o tempo todo, para a gente se proteger e também para a gente proteger... Minha mãe foi pro assintomático.
Então, e aí a gente tem que proteger também as outras pessoas para a gente não transmitir para elas. Então, ó, uma pessoa com máscara que está contaminada, ela tem só 5% de possibilidade de transmitir para uma pessoa sem máscara, porque ela está protegendo ali, né, a secreção ali, né, as partículas que vão sair dela, então a chance é bem menor. Agora, se os dois estiverem com máscara, a chance de acontecer a transmissão é só de 1,5. Aí aqui, ó, tem outro também, que eu nem vou falar muito dos números, mas só para vocês verem como o vírus se propaga. Aí vocês perceberam que aqui é que nem se fosse um diagrama de árvore que foi feito, né? Ó, de 1 passa para 2, aí cada um vai passar para outros 2, estão vendo? Aí, ó, esses outros 2, como cada um passa para outros 2, ó, daí eles passaram, né, para esses 2 passaram para 4, né? E assim vai. Aí você vê, ó, no final aqui, ó, quantas pessoas contaminadas. Então, tudo isso... E se a pessoa não sair de casa? A chance daí é menor ainda. Exatamente por isso, gente, que eu falei que esses cálculos são feitos para que os governantes tomem decisões. Então, quando falaram assim, vai ter que ter isolamento social, vamos ter que usar máscara, colocou lei, é porque conforme foram os matemáticos vão calculando, vão falando, olha, se as pessoas saírem de casa, essa circulação vai causar um impacto maior, vai ter tantos por cento de chance de ter mais pessoas morrendo. Então, eles vão tomando as decisões. Aqui também, ó, mais uma vez está mostrando como se fosse 1 para 3, né? Se uma pessoa passar para 3, como que vai ser lá, né, esse contágio, a propagação da doença. Só para vocês entenderem aqui que esse é um dos casos que a gente está vivendo na nossa sociedade, em que o tempo todo os matemáticos estão fazendo cálculos, né? Estão calculando aí as possibilidades, como que pode acontecer esse contágio, quantas pessoas podem morrer em tanto tempo, quantos leitos vai precisar no hospital, quantos respiradores. Então, entendam, gente, que a matemática ela é utilizada o tempo todo na nossa vida, tá? Outra coisa, às vezes vai prestar um concurso, vai fazer uma prova, uma seleção de emprego, aí tem lá 40 pessoas fazendo a entrevista e para uma vaga de emprego, né? Qual a sua chance de conseguir aquela vaga? Então, tem um monte de cálculos, né? Vai fazer uma prova, e aí o que acontece? É claro, gente, que para fazer esses cálculos, o que a gente vai ver? Não apenas o número, né, de vagas, de pessoa, mas aí você vai ver outros critérios, né? Então, vai se estabelecer outras coisas. Por exemplo, vai ter uma prova escrita, vai ter uma prova de aptidão física, dependendo do que ela é o emprego, né? Então, aí, com esses eventos, né, que vão ser contados no cálculo, é que você vai conseguir ter a probabilidade, tá? No nosso caso aqui, voltando na nossa apostila, qual que era o cálculo que ia ser feito? Tinha uma situação, problema, com 2 meninos de um jogo, né, de trilha, e um estava já a 3 casas de chegar e o outro estava um pouco mais distante. Eu acho que vocês se surpreenderam também com o resultado, né, da história aqui. E aí, pergunta, né, ó, quem tem mais chance de ganhar? E a gente foi calcular. E qual que era o critério que estava sendo usado aqui para a gente fazer esse cálculo? O critério era, vamos jogar 2 dados, né? Então, sempre pensa assim, ó, são 2 dados que vão ser jogados, e aí nós vamos ver, então, quantas chances tem, né, jogando esses 2 dados, para que eles tirem os números que eles precisam tirar. Então, quantas chances tem de tirar um 3? Pode. Na aula passada que eu quis dizer que eu não entendi. Porque eu fiquei boiando com o negócio de combinação, sabe? Eu não entendi, né? Eu fiquei confusa com esse negócio de combinação. Combinação é o que vocês vêm fazendo já desde os outros anos. Então, combinação... Sim, eu acho que no 2º ou 3º ano que eu lembro. Então você vai vendo também quantas combinações são possíveis, né? E a combinação já é um princípio aqui, né? É o princípio da contagem que a gente fala, mas já é um princípio para entender a possibilidade. Então, quantas combinações são possíveis fazer, né? Mas só assim, ó, por exemplo, posso ler um problema? Pode. Para você? Sim. No 5º ano do Colégio Objetivo, há 4 meninas, aí fala os nomes, e 6 meninos. Que querem dançar quadrilha na festa junina. Como se pretende formar pares de menina e menino? Quantas são as possíveis duplas? Aí tem 10 duplas, 24 duplas, 36 duplas e 6 duplas. Aí como assim? Eu tenho que formar um casal e aí os que sobrar ficar de fora? É isso que eu não entendi. Assim. Então, na verdade, aí tinha 2 formas de fazer. Você podia fazer uma tabela, um diagrama de árvore, né? Ou o cálculo matemático, que era 4 vezes 6.
Porque você tem que pensar assim, ó. Imagina aí que você tem as 4 meninas, né? A Maria, a Joana, fala outro nome aí pra mim, gente. Lúcia, Beatriz, Brenda e Sofia. Ah, tá esses nomes aí, né? É, Então, eu vou achar aqui rapidão, gente. Aí é você... da página 96. É por aqui que tá, né? A gente até já corrigiu isso aqui na semana passada, ó. Tá aqui, ó. Sim, Lúcia, Beatriz, isso. Brenda e Sofia. Você poderia ligar, né? Que nem, ó, a Luciana, se a Luciana fizer o par com o João, é uma possibilidade, né? É uma combinação. Mas e se a Luciana fizer o par com o Marco? É uma outra combinação, então, Por entendeu? exemplo, eu tenho 10 camisetas e 5 bermudas. Eu 10 junto vezes cada 5. camiseta com as 5 Isso. bermudas. Só que aí o cálculo que você vai fazer não vai ser assim 10 mais 5, vai ser 10 vezes os 5. Porque pensa assim, ó, a Luciana, você vai fazer 4 combinações, 6 combinações, que são 6 meninos, né? Então a Luciana, ó, ela vai fazer combinação, pode ser com o João, pode ser com o Marco, pode ser com o Luiz, com o Maurício, com o Rodrigo ou com o Fábio, 6 combinações. Então, eu vou sempre multiplicar Sempre a multiplicar. quantidade. Isso, é mais fácil você pensar assim. A gente ensinou todo o raciocínio, mas sempre multiplicação. Se tiver lá, ó, calça, camiseta e sapato, então você vai multiplicar, vai ter 3 coisas lá para você multiplicar, tá? Sim. Voltando aqui, Ah, onde tá. eu estava, para a gente não demorar tanto. Tudo bem aí? Entendeu? Sempre multiplicação, tá? Tá. Que é o algoritmo aí da combinação. Deixa eu ver quem chegou aqui. É o Rafael. Aí, gente, na situação dos dados... esse quadro aí eu não entendi direito, não. Tá, porque é difícil de entender, porque não sei porque a gente se confunde tanto com dado, né? Mas vamos lá, ó. Na situação dos dados era assim. Se ele jogou 2 dados, né? Sempre ele estava jogando 2 dados. Eu coloquei esse quadro até para vocês entenderem melhor que supomos que seja um dado vermelho e outro verde. Então, ó, na primeira jogada pode ter saído 1 e 1. Então, você vai realmente calcular tudo que pode acontecer. Então, olha, se na primeira jogada pode ter saído 1 e 1. Então, ó, 1 mais 1, tá? Depois, vamos supor que ele jogou o 2, o dado vermelho saiu 2 e no verde saiu 1. Tá aqui, ó, 2 e 1, tá? Depois, no dado vermelho, saiu 3. Mas aqui, ó, pode ter saído 1 de novo. Então, na verdade, você vai fazendo combinações aqui também para depois encontrar as probabilidades. Veja bem, você está combinando um dado com o outro, todas as possibilidades, ó, as 6 possibilidades que tem em um dado, ou Eu as já vi 6 uma tabela possibilidades que parecida, tem no Pro. outro. Parecida assim, né? Porque veio essa tabela na minha cabeça. Que era assim, aí onde tá os dados vermelhos, eles tinha, por exemplo, o número de 1 a 10, e em cima Isso. tinha também o número de 1 a 10, que aí É. fazia as multiplicações, né? Isso. Quem já abriu a avaliativa, só que esse aqui é assim, esse aqui a gente não vai precisar fazer multiplicação, tá? Sim, Quem já abriu, viu que vai ter lá algumas tabelinhas com o número mesmo, mas expressando isso aqui. Então, ó, aqui era só para vocês entenderem como essas possibilidades são traçadas. Então, se eu quero saber quantas chances, está perguntando quantas chances. Então, primeiro eu tenho que ver todas as chances que tem de combinação aí, né, na hora que joga os 2 dados, porque a regra do jogo é que eles vão jogar 2 dados juntos. Então, se ele vai jogar 2 dados juntos, ó, pode sair 1 mais 1, pode sair 1 mais 2, 1 mais 3. Só que sempre pensando assim, né? Também pode sair do outro lado. O vermelho saiu 2 e no verde saiu 1. 6 mais 6. Isso. Depois que colocou lá todos, né? Todas as chances de sair, aí tinha a pergunta, né? Que eles estavam na última rodada, né? E fala assim, ó, nesse momento você arriscaria um palpite? Quem seria o vencedor do jogo? A gente sabe que um estava mais perto aqui, né? Que era o Luiz, que estava mais perto, e o Theo estava mais longe. Quem vocês acham que ia vencer esse jogo? Professora, eu tinha que acertar o número exato, né? Não, mas aqui era bem assim, opinião pessoal. Não, eu sei. Não, mas Aham. para chegar no final Sim, tinha que ser sim. exato. Ah, tá. Tinha. Aí, ó, vocês iam fazer isso aqui. Como está dizendo lá que é a soma dos 2 dados, por isso que está escrito soma 2, soma 3, né? Que aí vocês vão fazendo a soma. Aqui, na verdade, é uma outra questão ainda, mas vamos ver aqui onde eu coloquei a soma dos dados, que eu coloquei em algum lugar aqui, peraí. Aqui, ó, tá? Então, ó, para visualizar melhor as chances de cada um, que cada um tem que vencer, então agora a gente vai ver como que ficaria a soma dos 2 dados. Então, olhando para essa tabela aqui, ó, então eu vou pegar, né, 1 mais 1, o 1 mais 1, toda vez que tem o mesmo número, na soma aqui eu não vou repetir quando os números são iguais, tá?
Por que que eu não vou repetir? Porque se saiu um no vermelho e um no verde, vai ser a mesma coisa aqui quando os números são iguais, eu não vou repetir. E aí eu vou colocar, ó, 1 mais 1, aí eu coloquei, ó, vamos supor que na soma 3, no vermelho saiu 2 e no verde saiu 1, por isso que eu coloquei 2 mais 1. Depois, no verde saiu 1 e no vermelho saiu 2. Desliga o som aí que tá vindo o barulhinho aqui, acho que da TV. Tá vendo? Então, eu vou colocando todas as chances que tem, eu vou colocar aí na tabelinha. Então, façam aí, quem já assistiu a aula, já deve ter feito. Oi? Quando ela fala ali, não podendo ser uma soma inferior nem superior. O que significa inferior, superior aí? Inferior é menos e superior é mais, tá? Sem assim, ser menos, sem ser mais. Isso, Tem que ser o número exato. Isso, a gente quer saber assim, ó, tá. se um precisa tirar 4, se eu não me engano, é isso? E o outro precisa tirar 6? Eu não lembro agora os É números. 3 e o outro 3 precisa tirar 6. e o outro precisa tirar 6, isso. 6. Então, eu quero saber exatamente quantas chances tem. Então, eu já vi aqui, por exemplo, para dar 3 na soma, eu já sei ó, que ele tem 2 chances para dar 3, não é? Ele tem, se o dado vermelho sair 2 e o verde sair 1, e se o dado verde sair 1 e o vermelho sair 2. Então, ele tem 2 chances do resultado ser 3. Agora, o que precisa tirar 6, olha quantas chances, gente, de combinação aí, de resultados ele tem, que pode ser que dê 6. Então, ó, se ele tirar 5 num dado e 1 no outro, aí se ele tirar 1, né, no dado vermelho e 5 no verde, 3 mais 3... Professora, os matemáticos que inventaram aquele ditado, os últimos serão os primeiros. Exatamente, olha só. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente vai chegar à conclusão que há chances, as possibilidades de tirar no dado. Como eu falei, não é uma adivinhação se o Theo vai ganhar ou não. Mas o Theo, nessa situação, tendo 2 dados, ele tem muito mais chances de tirar o número que ele precisa do que o Luiz. E a matemática nos prova isso. O Luiz tem 2 chances e o Theo ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 chances. Olha que legal. E aí a gente continuou, né? Agora com base, responda aí, com base nos dados, né? Quais são as possibilidades que o Theo tem de vencer? Então, olha só, o Theo tem lá 5 possibilidades, né? Aqui está colocado, né? Quais são as possibilidades lá exatamente, né? Que é o 5 mais 1, o 1 mais 5, o 3 mais 3, o 4 mais 2 e o 2 mais 4. E aqui, quais são as possibilidades do Luiz? Tá aqui minha caixinha. Ele tem 2. 1 e 1 mais 2, são 2 No possibilidades. caso é a mesma, só que, né? Isso, porque você pensa assim que um dado é vermelho e o outro é verde. Então, se no vermelho saiu 2 e no verde 1, ou se no verde saiu 2 e no vermelho 1. Isso, gente, você pode lá na frente encontrar assim, situação A, situação B, né? Mas sempre vai ter uma diferenciação para você saber. E aí, lembrando que a gente fez assim porque são 2 dados, tá? Qual deles tem mais chance de vencer, então? Então, é o Theo que tem mais chance de vencer, que é surpreendente, porque a gente sempre acha que quem está mais perto vence, né, vai vencer. Então, ó, a probabilidade do Theo vencer o jogo é maior que a de Luiz, porque ele tem 5 chances de obter a soma 6 ao lançar os dados. E a gente viu que que o Luiz só tinha 2 chances. Agora aqui, ó, existem outras possibilidades de soma do lançamento com o número de 1 a 6. Então, porque a gente fez ali algumas somas, mas vocês podem ver que essas somas não estavam lá, né? Ó. Então, a soma 8, por exemplo, tem a chance? Tem. Ó, se der 4 mais 4, 6 mais 2, né? 2 mais 6, 5 mais 3. Então, agora a gente está vendo outras somas, né? Eu jogando os 2 dados, eu consigo pegar um 8. Quantas vezes eu posso tirar um 8? Então, esse número de vezes. E a soma 9? Então, tá aqui, ó. 3 mais 6, 6 mais 3, 5 mais 4, 4 mais 5. Oi? E a soma 11? Oi? Precisava por tudo, porque eu só coloquei 6 mais 2, 4 mais 4, 5 mais 4 e 6 mais 3. Da soma do 8? É isso? Você tem que pôr assim, ó. Do 9, tá? Então, é bom você pôr tudo, porque a gente vai saber quantas possibilidades tem para aquela soma, tá? Pode falar. Você não sabe o que aconteceu agora comigo? O que aconteceu? Eu tava aqui vendo a live e daí do nada apareceu que tem 2 vírus no meu celular. Nossa!
Que estranho. Só que ainda bem que eu já tinha um aplicativo de Aí já vírus. conseguiu remover já, né? Antivírus. Acho que consegui. Tomara. Acho que é. É. Ó, tomara que tenha... Depois você vê direitinho aí, ó. Então, ó, existe a possibilidade de sair a soma 1. Gente, a gente está falando de soma. Olha aí, fica esperto. Por que que não existe? Porque nós estamos falando de 2 dados. O dado, gente, o menor número é 1. Não tem assim, em um dado não vai ter 0 e no outro 1. Para a gente somar 0 e 1 para dar 1. Os 2 dados, o menor número vai ser 1. Então, a menor soma vai ser 2, 1 mais 1. Então, a soma 1 não existe a possibilidade de sair. Existe a possibilidade de sair 1 em cada dado. Mas quando a gente somar, vai dar 2, tá? Então, olha a pegadinha aí, né? Aí, oi? Não dá mesmo, porque o primeiro número não tem 0 no dado, só 1 que tem. Então, pode sair 1 em cada dado, mas 0 Exatamente. Perfeito, exatamente. Só pode sair, no mínimo, aí é 1 mais 1, né? Então, Sim. não tem como sair a soma 1, tá? Eu Então, pensei, gente... não pode sair. Pode sair 1 em cada dado. 1 mais 1. Isso. Então, ó, basicamente, foi essa a aula. E aí tem algumas atividades lá avaliativas para vocês prestarem bastante atenção. Daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês aqui, sem mostrar a resposta, claro. Oi? Pode falar. Eu não entendi muito bem a pergunta 3. Pergunta 3. Existem outras possibilidades de soma? Essa? Ah, tá. Porque é assim, ó, eu vou mostrar aqui de novo. Aqui, ó, você pode ver que no quadrinho que estava na apostila, a gente fez, ó, a gente calculou a soma 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vejam que pulou a soma 8, pulou a soma 11, né? Então, pulou a soma 9. Então, por isso que está perguntando, existem outras possibilidades? Porque aqui não estavam todas nesse quadrinho, todas as possibilidades. Se a gente vai lá nos dados que eu coloquei, a gente vai ver, ó, que tem possibilidade de dar outras somas, né? Que nem aqui, ó, aqui embaixo, o 5 mais 6, que vai dar 11, não é? Ou até mesmo, o 12 acho que tinha lá, né? 6 mais 6. Então, tem essas outras possibilidades, o 4 mais 4, que vai dar 8, e essas possibilidades não estavam colocadas no primeiro quadro. Então, por isso que foi colocado aqui quais as outras somas possíveis, né? Então, era possível também ter um 8, é possível também um 9, e também um 11 é possível. E aí tem lá quantas chances tem de sair cada um dessas combinações, tá? Entendeu aí? Sim. Então, tá bom. Então, agora aqui, a gente vai corrigir lição de casa. A gente corrigiu todas, né, da semana passada. Ô, Pro, Oi? eu tenho uma dúvida, que eu até tirei as fotos que você fez no slide, e eu vou te mostrar aqui. Eu só vou pegar meu celular para te mostrar aquele igual que você fez. Ô, Pro, aqui na... É porque eu tô com o Moodle aberto e eu tô olhando. Por exemplo, aqui na pergunta 1 da avaliativa, que é essa mesma tabelinha aí quase a mesma tabela, né? Dos dados. Aí tá os números e enfim. Aí tá perguntando quantas possibilidades são possíveis. Aí eu coloco o número de possibilidades que tem nesse quadrado inteiro. Espera só um pouquinho, que eu já te Eu não falo sei se aí. você entendeu. Não, eu entendi, mas eu vou até compartilhar com vocês, mas eu tenho que averiguar se as respostas não estão colocadas, para não ter perigo de vocês verem as respostas. Espera aí. Então, primeiro eu fui olhar Eu ainda lá. não fiz a avaliativa, porque eu sempre Não. faço depois da live. Tudo bem, daí não vai ter resposta aqui, hein? Não é para ter, porque eu tirei tudo. Eu também fiz, hein? Tá, então aqui, esse aqui, ó, é o primeiro, É a tá? primeira. A gente vai corrigir a lição 7, tá? Ó, aqui eu vou mostrar rapidamente, só para explicar se alguém ainda não entendeu, porque eu sei que esse assuntinho é um pouquinho mais complicadinho, dá um nozinho na cabeça, né? Ó, João organizou em uma tabela as possibilidades de lançamento. No caso, a gente não usou vermelho e verde, a gente usou dado A e dado B. E ele queria saber quantas possibilidades há para lançar os 2 dados juntos e obter o mesmo resultado
tanto no dado A quanto no dado B. Então, gente, ele quer saber quantas chances tem de obter o mesmo resultado. O que seria o mesmo resultado? Se der 4 no dado A e 4 no dado B, né? Se der 6 no dado A e 6 no dado B, ou seja, os números repetidos. Tá? Ele quer saber... Ele Mas quer aí, saber... então, por exemplo, aqui tem... Caiu 6 3 vezes, então tem que contar que... Não, você tem que contar assim, ó. Onde tem, tanto no dado A, vamos supor que no dado A caiu 1 e no dado B também caiu 1, tá? Então, aqui é um resultado onde caiu o mesmo número nos dois. Quantas possibilidades tem? Só vou apontar esse aqui, tá vendo? Ó, 1 e 1. Quantas possibilidades tem de cair o mesmo número, tanto no dado quanto no outro? Não precisa ser o número 1. Pode ser qualquer um dos números. De repetir o mesmo número. É essa a pergunta. Gente, aqui é só olhar a tabela e contar. Onde tem número Aí eu conto, como fala? Aí eu conto todos os números 1 que tem. Não só número 1, é assim, qualquer número que saiu nos dois dados. Se saiu nos dois dados, de um lado saiu 1, do outro lado também saiu 1. Depois no outro, vamos supor que saiu 3 e saiu 3. Saiu repetido de novo. Todas as vezes que o número está repetido, tá? Nos dois dados. Pode falar. Foi esse slide aqui, ó. Os slides. Espera que eu já vou olhar qual que você ficou em dúvida. Nesse daqui, ó. Aqui. Só um pouquinho, que eu não te achei ainda aqui no meu... Nossa, não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo enxergar o slide. Da aula de hoje, você ficou em dúvida. Tá eu já volto lá e você... Calma aí. Calma, Daqui a pouco eu volto lá, daí você fala para mim qual é, tá? Aqui, ó, calma. Daquele lá, Pra mim, ele aparece... E você estava explicando aquele lá de colocar vírgula, de tirar a vírgula. Colocar vírgula? Ah, tá, Já entendi, é que eu não cheguei nessa Das parte, continhas. né? Tá, tudo bem, daqui a pouco eu chego lá. Decimal por inteiro. Tá, já chego lá. Aqui, gente, a segunda. Jennifer quer saber quantas possibilidades seria de tirar o número 8 na soma. Aqui também é fácil. É só olhar lá, né? Quantas possibilidades tem de tirar o número 8? Olha que a gente até já fez atividade aí mostrando isso. Tá vendo? Não tá difícil. A gente acha difícil porque a gente vê um monte de número lá no parênteses, a gente acha que é coisa difícil, mas não é. Olha o outro. Continua observando. Quantas possibilidades há para que a soma da face dos dois dados seja menor que 4. Agora, a pergunta é assim, ó, tem que ser menor que 4. Quais números são menor que 4? Se a soma der 2, 3, né? Tem que ser menor que 4. Mas aí eu somaria... Não, é só você olhar, Malu. Você tem que olhar aqui e ver qual que vai dar menor que 4. Quantas vezes você pode tirar aí possibilidades de dar menor que 4, tá? Agora o outro. Da tabela inteira. Da tabela inteira. Na tabela de lançamento de dois dados com 6 Então, por faces... exemplo, seria com... Eu posso falar? Seria com 3, 2, 1, por exemplo? Não vou falar exatamente, mas é menor que 4. Você entendeu? Na tabela de lançamento de dois dados com 6 faces, quantas possibilidades totais foram apresentadas? Esse aqui, gente, é assim, ó. Mas como assim possibilidade total? Ué, cada combinação é uma possibilidade. Olha lá. Né? O 6 e o 1 é uma possibilidade, o 6 e o 2 é outra. Quantas possibilidades tem aqui no total? Facinho também. Aqui é bem combinação, né? Só você ver quantas possibilidades. Nessa só com o número 6. Não, quantas possibilidades totais aqui, ó. Tá? Aqui fala assim, o dado tem 6 faces, não tem? Quantas possibilidades tem de cair o número 6? Não tem nada a ver com 6. Quantas são as possibilidades totais apresentadas? O dado tem 6 faces, né? Porque é um dado que vai até o número 6. Sim. Mas cada um aqui é uma possibilidade, ó. Tá? Cada combinação de número é uma possibilidade. Então, tem 2 jeitos de fazer. Dá para fazer conta de mais, dá para fazer conta de vezes, para você calcular quantas combinações foram feitas aí, tá? Agora aqui, ó, em um jogo de trilha entre João e Jennifer... A tabela inteira. Isso. Aqui é bem parecido com o que vocês estavam fazendo, daí fala assim, ó, quem tem mais possibilidades de jogar os dados e obter o resultado necessário para vencer?
Então, aqui está dizendo, né, que um precisava de 7 e o outro precisava de 3. Gente, igual o que a gente fez na apostila, só que com outro número, né? Bem parecido até. Aqui, ó, Jennifer tem mais possibilidades de obter a soma que precisa, João tá. E depois tem as continhas, divisão, tá? Divisão, deixa eu ver, tem multiplicação também de números decimais. Então, a parte talvez que poderia deixar mais dúvida era essa daqui, mas já expliquei, já deu para vocês entenderem. Agora então, eu tenho que, como falando? Então, nesse exercício, eu tenho que descobrir quantas possibilidades tem com cada número, assim, que fala. Então, aí você vê o que está dizendo o exercício. As possibilidades totais são todas. Se estiver falando quantas possibilidades de tirar o mesmo número, né, nos dois dados, um número igual, então você vai ver lá, é só olhar a tabelinha e ver, tá? De tirar a soma que vai dar 8, que vai dar 7, é só olhar lá na tabelinha. Aqui, a Mariana tinha me perguntado dessa daqui, que são as regrinhas das contas. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, divisão de decimal por inteiro, né? Essa parte aqui. Então, ó, Eu tive mais dúvida nessa parte, sabe, Pro? Tá. No resto, não. Só nessa parte mesmo, porque eu não entendi. Então, é assim, ó, quando você vai fazer a divisão de um número decimal por um inteiro, isso aqui a gente até já aprendeu, mas eu coloquei de novo a regrinha aqui, né? Então, ó, qual que é a regra? Se eu tenho um número decimal que ele está separado por vírgula e um inteiro, eu sempre vou ter que colocar uma vírgula no meu inteiro e igualar as casas decimais, né? Então, primeiro eu coloco a vírgula e o zero, aí você vê que eles ficaram iguais, né? Ó, com uma vírgulazinha, né, no meio e um algarismo antes da vírgula e outro depois. Depois disso, a gente pode até esquecer que tem a vírgula e considerar que é só um 20, porque a gente não vai usar a vírgula nesse momento, tá? Então, você vai pensar assim, ó, 34 dividido por 20. E aí, você vai prosseguir a conta, né? Então, como que você vai fazer? Aqui eu repeti o meu slide. Aqui. Aí, você vai fazer a conta normalmente, né? Então, ó, 34 dividido por 20, eu posso pensar assim, quantas vezes vai aparecer, né, o 34 dentro do número 20? Vai aparecer, ou melhor, é o 20 dentro do 34, né? Vai aparecer uma vez. Porque se eu colocar 2 aqui, vai passar de 34, né? Se eu fizer 2 vezes 20, vai dar 40. Então, eu tenho que fazer 1 vezes 20. 1 vezes 20 é 20. Coloquei o 20 aqui, fiz a continha, né, de subtração para saber qual é o resto que ficou. 34 menos 20 é 14. Aqui eu fiz direto. Se você preferir fazer, 4 menos 0, 4, 3 menos 2, 1, mas você já sabe que dá. Se você já consegue calcular direto, pode calcular, tá? 34 menos 20, 14. Aí aqui o 14, agora ele é menor que o 20. Quando o número é menor que 20, o que a gente faz? A gente coloca um zero nele aqui, não é isso? Porque agora o 14 é menor que o 20. Então, como que eu vou dividir um número menor por um maior? Eu vou colocar um zero nele e vou colocar uma vírgula lá no meu quociente. Essa é a regrinha para a gente dividir toda vez que tiver um número menor para ser dividido por um maior. Coloquei lá a vírgula e o zero aqui. Então, agora eu vou pensar assim, né? O 140, posso fazer direto também. Quantas vezes tem 20 dentro do 140? 7 vezes 20 vai dar exatamente 140, né? 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14. Então, vai dar exatamente 140. Ô, Pro, e se dá aproximado? Aí vai ficar com resto, vai sobrar resto, né? Não tem problema se sobrar resto. Aqui é mais para vocês entenderem como é que a gente faz. Que primeiro a gente tem que igualar as casas decimais, depois a gente desconsidera a vírgula lá do divisor. Nesse caso, a gente colocou a vírgula aqui, por quê? Porque o número 14 era menor, e toda vez que o número for menor, eu vou colocar uma vírgula aqui, colocar um zero nele, tá? Então, aqui é a maneira de dividir, né, o decimal por o inteiro. Então, na verdade, toda vez que tiver um número decimal como dividendo e o inteiro como divisor, você vai colocar uma vírgula e você vai igualar o número de casas, tá? Agora aqui, né? Aqui tinha uma outra observação, só para vocês entenderem. 3,4 vezes 10 é igual a 34, e o 2 vezes 10 é igual a 20. Por quê? Quando a gente igualou, lembra que a gente iguala a casa, depois a gente desconsidera as vírgulas? Então, só está mostrando que quando você igualou a casa aqui, na verdade, você igualou, como se você tivesse multiplicado por 10, né? Igualou as casas e desconsiderou a vírgula, estão vendo? Só para vocês entenderem por que não dá diferença na conta quando a gente iguala
e desconsidera a vírgula, porque de fato é como se tivesse multiplicado os 2 por 10, então não vai dar problema, não vai ficar diferente. Agora aqui, ó, divisão de inteiro por decimal. Então agora é outra situação, eu tenho um número inteiro e eu quero dividir ele por um decimal. Então qual que é a regrinha? Essa regrinha estava lá na videoaula também, tá? Eu gosto de pôr as regrinhas para vocês pegarem bem. O número decimal só divide ou é dividido por outro decimal. Então, sempre tenha isso na cabecinha, tá? O número decimal, ele só pode dividir ou ser dividido por outro decimal. Por isso, a regra é sempre, né? A gente tem que ter a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Então, aqui, ó, se eu tenho um número decimal no divisor, o que que eu vou fazer, ó? Eu tenho 30 dividido por 2 inteiros e 5 décimos. Então, eu vou, depois do meu 30, eu também vou transformar ele em número decimal. Vou colocar uma vírgula e vou colocar o mesmo número de algarismos que tem neste aqui depois da vírgula. Se eu tenho só um 5 depois da vírgula, eu tenho só um algarismo. Então, eu vou colocar só um 0 aqui, tá? Vamos supor, gente, que vocês tivessem aqui, ó, 3 números depois da vírgula. Você ia colocar vírgula lá no dividendo e ia colocar 3 zeros, tá? Então, você iguala para ficar sempre o mesmo número de algarismos depois da vírgula, combinado? Então, agora eu desconsidero as minhas vírgulas. Então, eu fiquei como se fosse com 300 dividido por 25. E eu vou fazer a continha como eu já conheço também. Então, o segredo é igualar, né, os números decimais, o inteiro, transformar ele em decimal, esteja ele no dividendo ou no divisor, sempre colocando a vírgula e o mesmo número de algarismos depois da vírgula, que a gente coloca sempre o 0, tá? Para não dar diferença no número também. Então, aqui... Oi? Eu posso fazer outra pergunta das possibilidades de novo? É só mais uma pergunta. Mas espera eu rapidinho. terminar aqui, Malu. Não, só espera eu terminar, porque senão confunde o raciocínio de quem está prestando atenção na continha, tá bom? Uhum. Ó, vamos lá aqui então, ó. Aí aqui a gente continuou, vai cair na né? variativa, né, Pro? Isso. Aí aqui, ó, o que a gente fez, ó? Então, a divisão, né? A gente vai fazer a divisão normalmente, ó. O 300 dividido por 25. Então, aqui como que você pode pensar, né? O 3 dá para dividir... deixa eu ver como que foi feito aqui exatamente. Se eu fiz direto ou não, né? 3 dividido por... 1 vezes 25, ó. 1 vezes 25, 25. Coloquei lá. Aqui, ó, calma aí. Só vou rabiscar aqui rapidinho. Aqui eu peguei só o 30, tá, gente? É que eu não coloquei aqui o... Aqui, ó, não deveria ter 1. Espera aí que eu já olho. Porque 3 menos 2 é 1. Ó, aqui tá assim, eu peguei só o 30, tá? Vamos ver se tem alguma coisinha aqui que tá diferente. Então, ó, 1 vezes 25 é 25, tá? Aí eu vou fazer a continha de menos. Então, ó, 30 menos 25. É que aqui eu fiz o 30 menos 25. Aqui, se você quiser fazer a continha de emprestar, que você ainda está acostumado, coloca o 1 aqui, risca o 3. É que aqui eu fiz direto, tá? Mas é isso. Então, 30 menos 25, eu já sei que é 5. E aí eu abaixei o 0. Então, esse 0 foi abaixado aqui. Agora ficou 50 dividido por 25. Quanto que é? É 2. 2 vezes o 25 é igual a 50. Coloquei o 50 lá, fiz a subtração. Então, 50 menos 50 é 0. Tá? Certo? Deu para pegar aí? Sim. Então, tá bom. Então, o segredo sempre é igualar as casas, né? O número decimal você iguala, o inteiro você iguala com um decimal, colocando uma vírgula nele e o mesmo número de zeros que tem lá no decimal. E aqui, ó, divisão de decimal por decimal, que também você tem sempre que igualar o número das casas, tá? Então, mas eu já tenho os 2 que são decimais, não precisa fazer nada? Precisa, você vai ter que igualar sempre, ó, as casas decimais do dividendo e do divisor e eliminar a vírgula. Então, aqui, ó, eu tenho os 2 são decimais, 2,5, 0,05. Porém, eles têm números de casas decimais, ó, depois da vírgula, diferentes. Aqui eu tenho 2 algarismos, aqui eu tenho um só. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Olha aqui, ó, eu igualei, tá vendo? Então, esse que tem 1, eu vou colocar mais um 0 nele. Então, agora, ó, depois da vírgula, eu tenho 2 algarismos dos 2 lados, estão vendo? E aí, a gente procede desconsiderando a vírgula, esquece que tem a vírgula e faz a continha normal. Então, ó, 250 dividido por 5. Então, eu peguei primeiro o 25 aqui, né? Ó, 5 vezes 5 é 25.
25 menos 25 deu 0. Abaixei o último 0 aqui, né? Então, eu vou colocar ele direto na chave lá, porque eu não tenho como dividir o 0 por 5, já coloco o 0 lá direto. Então, 250 dividido por 5 é igual a 50. E aí, você pode lembrar, né, da conta original sua lá, para você saber quanto que é, tá? Aí, aqui tinha as continhas de multiplicação, que a gente também já aprendeu no outro bimestre, mas eu coloquei de novo o lembretezinho, porque eu sei que às vezes a gente esquece quando o assunto é novo, né? Então, ó, não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula para realizar a multiplicação. Mas depois você conta quantos algarismos tem depois da vírgula na hora de colocar o resultado. Então, aqui, ó, na multiplicação, você monta ela normalmente. Você pode até esquecer que tem a vírgula. Só que você vai usar a vírgula depois, ó, tá vendo? Aqui no final. Então, ó, como que a gente vai fazer? O número de cima aqui, ó, ele tem 2 algarismos depois da vírgula. E o de baixo tem um só, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Na hora do meu resultado, eu vou contar, né, do final, eu conto 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Aqui, ó, que deu esse númerozão, olha só. Mas calma, gente, é só fazer a mesma multiplicação de sempre. O que a gente vai fazer depois? Ó, a mesma coisa. Depois da vírgula, em cima eu tenho 3 casas. Embaixo eu tenho mais 3 algarismos. Então, vou contar, né? São 6 algarismos, não são, no total? No resultado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e coloca a vírgula, tá? Eu deixei um númerozão complicado, quando tem um monte de zero dá nó na cabeça também, né? Mas... Esse daí, você acrescentou... Posso tirar a dúvida, prof? Pode. Então, por exemplo, aqui está perguntando quais são as possibilidades de combinação de resultados iguais nos dois dados, que é aquele mesmo problema que meu Deus. Aí eu teria que contar quantas possibilidades teria de cair os números iguais. Exatamente. Não, tá? Por exemplo, não cair tantos números iguais só com o número 6. Não, aí é assim, ó. Imagina a situação, Malu. Matemática é assim, a gente tem que imaginar a situação. Imagina que você jogou 2 dados. E aí caiu o 3 em um dado e o 3 no outro. Caíram números iguais, certo? Então... Uma outra jogada, caiu 4 em um, caiu 4 no outro. Caíram números iguais. Quantas possibilidades tem de cair os números iguais nos dois então dados? na tabela contaria quantos números iguais tem, quantas combinações tem. Exatamente. Entendi agora. Isso aí. Então, aqui, ó, lembrete da adição. Então, vírgula embaixo de vírgula, né? Também lembrando, só porque vocês já sabem fazer isso, você pode colocar vírgula embaixo de vírgula. Não é obrigatório na adição completar com 0, mas eu até gosto que complete, porque daí já vai acostumando a completar com 0 para não esquecer depois na subtração, tá? Completa com 0, e aí você vai fazer a continha, né? 6 mais 0, 5 mais 5, enfim. Na adição, gente, você não vai contar os algarismos de cima e de baixo, você vai contar só os algarismos depois da vírgula, né? Do número que tiver o maior número de algarismos depois da vírgula. Pode falar. Depois da primeira conta tem uma segunda, porque tá com os negócios pretos. Aqui não tem não, é só do recorte mesmo, tá? Tá. Foi recortada a outra que tinha aqui. Aí ficou um pedacinho dela aqui. Mas aí eu não utilizei. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, fez a conta de adição normalmente. Aí você sempre vai ver assim, no caso, eu coloquei 3 algarismos depois da vírgula em todos eles. Mas se você tivesse um número com 2 algarismos e outro com 3, pega sempre o que tem mais números depois da vírgula, mais algarismos depois da vírgula. Então, vai contar 1, 2, 3 casas, coloca a vírgula. E a subtração, aí sim, você tem que obrigatoriamente completar com 0, lembrando que coloca o número maior em cima. Por que eu coloquei o 1 em cima, gente? Porque o número inteiro, ele é sempre maior que o decimal, tá? Então, aqui o 1, ele é maior que o 0,899. Então, o 1 foi em cima, só que daí eu completo com 3 zeros. Depois eu faço a conta de subtração normalmente. Aqui também seria uma continha de emprestar, tá? Que você vai riscando aqui, né, e emprestando para o outro, então ficaria 10 menos 9, mas eu não coloquei toda ela porque é mais para vocês entenderem essa questão de completar com 0 e onde coloca a vírgula.
Da mesma forma, gente, na hora de colocar a vírgula no resultado, tanto na subtração quanto na adição, você vai contar, né? Você vai ver o algarismo que tinha, o número decimal que tinha o maior número de algarismos depois da vírgula. Então, nesse caso, originalmente, o 1 não tinha, né, nenhum algarismo, porque ele nem tinha vírgula, a gente que colocou. Mas o 899 milésimos, né, ele tinha 3 algarismos depois da vírgula. Então, eu vou contar 1, 2, 3 o meu resultado e coloco a vírgula. Sempre contando, né, de trás para frente, do final para o começo, né? Se a gente pensa que a gente escreve, né, da esquerda para a direita, você conta da direita para a esquerda para colocar a vírgula, tá bom, gente? É isso, e ainda faltou as nossas correções de lição de casa, que não vai dar tempo a gente corrigir agora, porque eu achei que essa aula ia ser muito rápida. Posso mostrar uma coisinha antes? Ó, eu tenho que ir para outra live, não dá tempo, porque o pessoal já está esperando. Bonitinho. Super Eu bonitinho. mesmo construí. Pessoal, boa avaliativa para vocês. Tchau, eu vou correr na outra live e amanhã a gente se vê. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau.